Olá, o Valeu Valer está no ar e você, como sempre, é o nosso convidado especial. Nessa edição, você vai conferir qual a importância da avaliação dos índices reprodutivos, entre eles a taxa de prenhez. Saiba por que a taxa de prenhez é um indicador mais eficiente que o intervalo entre partos na hora de monitorar a eficiência reprodutiva do rebanho. A partir de agora, então, fique com a gente. Afinal, você precisa estar sempre muito bem preparado para atuar de maneira precisa e eficiente. Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Paulinha? Olá, você que nos assiste. Hoje a gente vai abordar um assunto que gera bastante dúvidas, entre os pecuaristas. Qual o parâmetro ideal para avaliar a eficiência reprodutiva? Ele deve ficar preso a um índice isoladamente ou não? O que você pode dizer nesse sentido? Realmente essa daí é uma decisão bastante complicada, tá? Mas que deve ser tomada em conjunto entre o dono da fazenda e o seu veterinário. Nós temos aí alguns exemplos de índices que funcionam muito bem. Intervalo entre partos, taxa de concepção, taxa de serviço, a própria taxa de prenhez, são alguns dos índices. Utilizar um índice só, às vezes, é muito complicado, porque para calcular um índice, você depende de outros. Então, é uma decisão complexa, mas o mais importante, avaliar aqueles índices que foram escolhidos, estabelecer metas e que essas metas sejam avaliadas para tomadas de decisão dentro da fazenda. Inclusive, nossa equipe vai mostrar agora para você qual a importância de avaliar a eficiência reprodutiva e qual a diferença entre dois parâmetros bastante utilizados, o intervalo entre partos e a taxa de prenhez. Confira. Uma boa eficiência reprodutiva é essencial para o produtor que quer registrar melhores resultados no negócio. No caso do gado de leite, vacas em início de lactação produzem mais leite e com melhor conversão alimentar, reduzindo o custo operacional. Nosso amigo produtor, cada vez mais ele vai ter que se dedicar, dar uma atenção maior à eficiência do processo produtivo dele como um todo. Anotar na cadernetinha, quem já tiver um computador na fazenda, adquirir um software ou uma planilha simples de Excel, o máximo de informação possível. A taxa de prenhez é uma taxa que avalia a velocidade com a qual nós conseguimos emprenhar as nossas vacas, as nossas matrizes, dentro daquelas que já estão aptas para a reprodução. Um dos principais indicadores na hora de monitorar a eficiência reprodutiva do rebanho é o intervalo entre partos. Entretanto, como nos orienta quem entende do assunto, esse indicador não deve ser utilizado por apresentar várias falhas. Ele apresenta alguns problemas. Quais? Ele não avalia, por exemplo, todo o rebanho. As primíparas, por exemplo, como é o primeiro parto, nós não temos um segundo parto de referência. As vacas que ficaram vazias e serão descartadas também não são contempladas nesse índice. E mais o tempo que leva para a gente ter a resposta do índice é muito longo, é em torno de 1 ano. Então, isso vai atrasar a adoção de medidas corretivas, tornando o intervalo entre partos um índice para não ser avaliado isoladamente, porque isso pode comprometer a adoção de medidas corretivas na propriedade. A taxa de prenhez é um indicador mais eficiente como ferramenta de monitoramento da eficiência reprodutiva do rebanho. De acordo com o Dr. Flávio, ela é obtida num curto espaço de tempo e inclui todos os animais no levantamento. Taxa de prenhez não significa a quantidade de vacas que ficaram prenhas. É um índice para se avaliar a velocidade com a qual nós conseguimos emprenhar as vacas dentro de um rebanho. Depende da avaliação da taxa de concepção e da taxa de serviço. Achando essas duas taxas, nós conseguiremos avaliar a eficiência da taxa de prenhez do nosso rebanho. A principal diferença entre a taxa de prenhez e o intervalo entre partos é que para este segundo indicador seja medido, a vaca precisa ter parido novamente. Ou seja, quando um problema é identificado, significa que ele já ocorreu há no mínimo 9 meses. Ao contrário do intervalo entre partos, como nós trabalhamos com períodos de 21 dias na avaliação da taxa de prenhez, nós vamos ter uma resposta mais rápida quanto à identificação de possíveis problemas no manejo reprodutivo e assim traçar as medidas corretivas, ao contrário do intervalo entre partos, que a avaliação é feita basicamente de ano em ano. Eu acho que o ideal seria associar taxa de prenhez e intervalo entre partos, não só avaliar um separadamente do outro, mas a taxa de prenhez nos dar a opção de corrigir mais rapidamente possíveis problemas.
Obrigada, Anderson. Guilherme, agora um erro bem comum que a gente observa é os pecuaristas confundirem taxa de prenhez com o percentual de vacas que deram positivas no toque. São coisas diferentes? Sim, são coisas diferentes, tá? Quando eu observo somente as vacas positivas ao toque, eu estou tendo um retrato da minha fazenda de quantas vacas ficaram gestantes, mas o tempo não está sendo considerado. Pode ser que eu tenha muitas vacas que atrasaram para ficarem gestantes e eu não tomei nenhuma decisão sobre isso. Quando eu trabalho a taxa de prenhez, minha decisão é rápida. Eu estou olhando quantas vacas ficaram prenhes sobre aquelas aptas que eu tinha para poder emprenhar. Tá? Isso aí num período de 21 dias. Minha decisão é bastante mais rápida. Conta pra gente como é calculada a taxa de prenhez. Ela é composta também de duas outras taxas, né, Guilherme? Sim, é isso mesmo. Nós vamos dar uma olhadinha aqui na tela para poder explicar isso melhor. A taxa de prenhez ela é calculada através da taxa de serviço multiplicada pela taxa de concepção. A taxa de serviço é a porcentagem de vacas inseminadas sobre as vacas aptas. As vacas aptas são aquelas que passaram pelo período voluntário de espera. A taxa de concepção é a porcentagem de vacas que emprenharam sobre o número de vacas que eu inseminei. A taxa de serviço ela pode ser influenciada pela observação de cio e também pelas vacas em anestro. A taxa de concepção pela fertilidade da vaca, qualidade do sêmen e pelo processo de inseminação em si. Então são vários fatores influenciando um único índice. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver como é que a taxa de prenhez pode nos ajudar dentro da fazenda. Comparando aqui uma fazenda A com uma fazenda B, onde se a gente olhar simplesmente a taxa de concepção, eu vou ver que a fazenda B teve 50% de concepção, a fazenda A 40%. Aparentemente a fazenda B foi mais eficiente. Só que na hora que a gente inclui a taxa de serviço para calcular a taxa de prenhez, a gente vê que isso não aconteceu. Como a taxa de observação de cio, a taxa de serviço foi melhor na fazenda A, ela teve 28% de prenhez. A fazenda B teve somente 10%. A gente pode aprofundar um pouquinho mais nisso ainda. Vamos pegar uma fazenda com 100 vacas e taxa de prenhez de 25%. Lembrando que a taxa de prenhez ela é calculada em períodos de 21 dias. São 3 ciclos que nós vamos avaliar, ou seja, 63 dias. De 100 vacas, cada ciclo 25%, ao final de 63 dias eu vou ter 58% de vacas gestantes. Como a gente tem influência da observação de cio e da taxa de concepção, se eu melhorar isso e passar meu índice de 25% para 35%, por exemplo, Paulinha, nós vamos ver que ao invés de ter 58% de vacas prenhes, eu consigo passar para 73%. Então 15 vacas em 100 é um aumento significativo. A taxa de prenhez ela faz justamente isso para a gente tem avaliações rápidas. Quanto mais vacas prenhes eu tiver num curto espaço de tempo, mais leite produzido eu vou ter, mais bezerras e bezerras vão estar nascendo. Não é para menos que ela vem sendo bastante recomendada, né, Guilherme? É isso aí. Agora vamos conferir qual a perguntinha de hoje no nosso quadro Conversa de Curral. Qual um bom protocolo sanitário para a vaca de leite em pós-parto? Obrigado por nos enviar a pergunta e um bom protocolo sanitário para vacas no pós-parto deve começar com a aplicação do Sincrosin. O Sincrosin vai promover a involução uterina mais rápida, essa vaca vai voltar a ciclar mais cedo, consequentemente vai emprenhar mais rápido. Isso é muito importante para a fazenda. Essa época é uma época onde as vacas têm uma baixa de imunidade. Nós temos que melhorar a questão imunitária dessa vaca, as defesas dela. Então nós vamos fazer o Protal VP, que é um vermífugo e é um imunoestimulante muito importante para essa vaca. São apenas 2 dias de descarte de leite, que coincide com o período de colostro. E vamos aproveitar e fazer também o Valevita DE. Para quê? Para que essa vaca não tenha retenção de placenta e se recupere mais rápido. O tecido uterino vai se recuperar mais rápido. Obrigada, então, Guilherme, mais uma vez, mais uma pergunta respondida. Obrigado e até o próximo. Valeu, valeu. É isso aí, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até a próxima edição. Eu te espero. Tchau, tchau.